Então, se eu já tenho o nosso valor de taxa metabólica basal, agora nós iremos multiplicar a nossa taxa metabólica basal pelo fator atividade. Agora, como eu vou calcular o nosso fator atividade? Agora é a grande questão. Vou pegar o TMB vezes o nosso fator atividade, o qual nós ainda não sabemos como calcular. Vamos agora. Fator atividade, ele é essa tabelinha para homens e mulheres. E eu vou vincular com o estilo de vida do meu cliente, sem exercício físico. Então, se ele tem uma vida sedentária, se ele é pouco ativo, se ele é ativo, se ele é muito ativo. Basicamente, nós temos aqui alguma explicação para valorar este fator atividade. Então, sedentário, o valor que nós vamos atribuir é de 1 até 1,39. Se durante o dia o indivíduo fica muito tempo sentado, é menos ativo, tem uma vida mais de escritório, trabalha muito com o raciocínio, não tanto com o físico. Então, eu vou atribuir esses valores, e muito subjetivo, de acordo ali com a atividade do meu cliente. Se ele for pouco ativo, então tem um limite aí de prescrição de 1,4 até 1,59. É meio que fosse uma tabelinha, né? Uma escala que você vai valorando. Então, se ele fica muito tempo em pé durante o dia, atletas amadores que ficam sentados durante o dia e treinam em outros horários. Então, depende muito desse fator durante o dia dele, não apenas só da atividade. Então, aqui vinculo os professores que ficam muito tempo em pé, profissionais que não ficam nessa rotina muito de escritório, muito sentados, enfim. E ativos, eu vou atribuir um valor de 1,6 até 1,89, ou muito ativo, de 1,9 a 2,5, para atletas amadores que ficam em pé durante o dia e ainda treinam em outros horários, ou atletas que vivem somente para esporte de competição. Então, esse ativo e muito ativo vai depender muito do estilo de vida do meu cliente. Veja só que, se eu for um praticante de exercício físico, né, regularmente, se eu for um atleta amador ou um recreativo, e eu tenho um hábito durante o dia de ficar muito tempo sentado, eu trabalho em escritório. Então, eu levanto cedo, vou para o escritório, fico sentado, não tenho muita atividade física, não faço muita atividade corporal ali, eu fico mais sentado, mais ali de frente ao computador. Mas eu treino de segunda a sexta-feira, eu não posso me classificar como ativo, apesar de eu me nomenclaturar como atleta amador ou como recreativo. Compreende que o fator do meu estilo de vida, ele também está relacionado não somente à atividade, que aqui eu preciso valorar a minha vida durante o dia todo, não somente no salão da musculação. Então, para este público, eu colocaria aqui como público ativo, certo? Porque ele pratica atividade física, mas ele não tem aquela rotina durante o dia de se movimentar muito, de atividades mais braçais. E, enfim, ele tem uma estrutura mais de escritório. Ó, homem, 32 anos, peso 70 quilos, secretário, faz musculação durante 40 minutos e 3 vezes por semana. Primeira coisa que eu preciso fazer, calcular o JET sem exercício físico, sem a prática esportiva. Então, o cálculo da TMB, sempre eu devo usar o peso atual da pessoa e não o peso que eu quero que ela fique. Então, se eu tenho 32 anos e 70 quilos, nós vamos calcular a TMB, taxa metabólica basal. Vamos voltar lá. Ó, 32 anos, homem, certo? E 70 quilos. Ótimo, aqui eu estou calculando a TMB. TMB. Então, 11,6 vezes 70 mais 879. 11,6 vezes 70 mais 879. Deu um total de 1.691 calorias. Então, a taxa metabólica basal desse nosso exemplo A, ele tem
essa necessidade metabólica, 1.691. E o fator atividade é sentado o dia inteiro. Então, ele foi colocado como sedentário. O valor utilizado foi de 1,2. Então, o JET é calculado com a multiplicação da taxa metabólica basal, que é este valor, vezes o fator de atividade, que é este valor aqui. Concorda? Então, taxa metabólica basal, 1.691 vezes 1,2, que é o fator de atividade dele. Então, a necessidade, o JET desse nosso indivíduo A é de 2.029,2 calorias. Esse é o JET, é o gasto energético total do meu cliente. Então, basicamente, neste exemplo aqui, essa quantidade seria a quantidade de alimentação que ele teria de calorias quando ele não está fazendo atividade. Se meu cliente ele treina de segunda a sexta-feira, sábado ele não treina, domingo ele não treina, a dieta dele tem que ter este valor aqui. Correto? E agora, se ele treina de segunda a sexta-feira, se eu já sei que sábado e domingo ele vai consumir essa quantidade aqui, e nos dias de segunda a sexta, quanto que ele vai consumir? Eu preciso calcular este JET com a atividade física. É agora que vem o JET com exercício físico. Então, o JET sem exercício físico, mais o gasto calórico do exercício, nós fazemos esse JET com o exercício físico. Perdão. Então, uma vez que eu já tenho meu JET sem exercício, agora eu vou colocar a quantidade de calorias que eu perco durante a minha prática no esporte. Então, suponhamos que eu faça musculação. Agora eu preciso saber quantas calorias eu perco fazendo a musculação, para eu poder colocar esse valor dentro da minha dieta. Então, o cálculo do gasto calórico do exercício, eu vou precisar de uma outra referência, que é uma tabela de METs, que é a equivalência metabólica de cada atividade. Então, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, ó. Aqui, por ser slide, ela ficou meio bagunçadinha, mas eu vou traduzindo aqui para vocês, para ficar claro e não ter nenhuma dúvida. Ó, qual que é a fórmula utilizada? O valor de METs, que é a equivalência metabólica da atividade, o quanto de calorias que você perde na atividade, vezes o seu peso, seu quilo corporal atual, certo? Vezes a quantidade de minutos que você faz a atividade, dividido por 60 minutos. Nesta fórmula, eu tenho resultado em calorias do gasto energético no exercício. Vamos de novo para o nosso exemplo. Antes do exemplo, eu trouxe para vocês a tabela, tá? A tabela de METs. Então, aqui eu tenho uma referência de tipos de exercício, qual exercício eu estou utilizando. Nós temos uma série aqui, ó, caminhada, corrida, natação, bicicleta, bicicleta ao ar livre, enfim. E a quantidade de METs que tem cada atividade. Então, veja que ela é uma referência à tabela. Então, se eu faço uma caminhada, a caminhada ela tem 3 METs. A corrida ela tem um valor de 8, a natação de 8, bicicleta ergométrica de 5, bicicleta ao ar livre de 6, aulas de academia, atividades mais aeróbicas tem um valor de 5. Aqui eu estou falando de zumba, de ritmos, estou falando de funcional, estou falando de spinning, certo? Musculação, resistência muscular. Se eu tenho uma atividade de resistência muscular, estou falando de circuitos, de crossfit, eu tenho uma MET de 8. Musculação, hipertrofia de verdade, com peso, né, com exaustão, então eu tenho MET de 6. A hidroginástica de 4, futebol de 7, o tênis de 7, o voleibol de 3, esporte de luta de 10. Certo? Então, cada atividade eu tenho uma referência de MET, que é o valor que eu vou colocar na minha tabela, que é essa tabela aqui. Então, esse MET faz referência à atividade, é a identificação da atividade. Correto? Com isso,
Qual o valor do gasto calórico de 40 minutos de musculação e hipertrofia desse indivíduo de 70 quilos? Lembra daquele nosso exemplo? Ó, eu tenho um exemplo aqui de um homem de 32 anos, 70 quilos. 32 anos, 70 quilos. Ele é secretário, a atividade dele faz musculação durante 40 minutos, 3 vezes por semana. Se eu tenho o cálculo dele sem atividade, agora eu vou calcular a atividade. Ele faz musculação durante 40 minutos. Então, aqui, ó. Qual o gasto calórico de 40 minutos para a musculação daquele indivíduo de 70? Então, primeiro, eu tenho que procurar na tabela de METs o tipo de exercício. Eu já sei que a musculação de hipertrofia e levantamento de peso tem valor de 6 METs. Eu vou colocar na fórmula, exatamente nesta fórmula aqui. Ó, a fórmula, eu tenho 6 METs vezes o peso corporal dele, que é 70 quilos, vezes 40 minutos, que é o valor, a quantidade de tempo que ele fica no salão da musculação, dividido por 60, que é a referência de 1 hora de exercício. Então, 6 vezes 70, eu tenho 420, que eu vou multiplicar por 40 dividido por 60, 0,66. Então, 420 vezes 0,66. Aqui eu tenho o gasto do exercício físico de calorias. Então, eu tenho 277,2 calorias. É o que ele gasta nesses 40 minutos fazendo musculação. Então, já que eu tenho aqui o meu gasto no exercício de 277,2, por fim, eu tenho aqui, ó. Dia que ele não faz musculação, o JET dele é de 2.029,2 calorias, correto? Então, essa quantidade calórica aqui é a quantidade dele no dia que ele não faz atividade física, basicamente sábados e domingos. Aliás, lá no exemplo ele fala 3 vezes na semana, né? Então vai ter dias da semana que ele vai consumir isso aqui também. E dias que faz a musculação, o JET dele sem exercício, mais, vai somar o mais o gasto do exercício. Então, 2.029 calorias mais 277,2, que foi o valor que nós encontramos aqui, ó. 277,2. Então, o valor que dá aqui vai ser 2.306 calorias. Correto? Arredondando aqui para finalizar. Ó. Então, sem musculação, a quantidade energética dele vai ser de 2.050 calorias. Então, os dias que ele não faz a musculação, ele vai consumir 2.050 calorias. E os dias que ele faz a musculação, ele vai consumir 2.300 calorias. Correto? Lembrando que, quando eu quero um ganho de massa muscular, o objetivo é trabalhar com a alimentação e a dieta. E se o meu objetivo é a perca de peso, a redução da gordura corporal, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso aumentar a minha quantidade de atividade aeróbica. Então, os dias que eu não tenho musculação, eu vou consumir esta quantidade. Correto? Os dias que eu tenho musculação, eu vou consumir esta quantidade. Mas eu colocaria todos os dias, de segunda a sábado, o gasto energético de uma atividade de esteira, ou de corrida, ou caminhada, durante todos os dias. Mas mantendo essa quantidade calórica do dia que faz musculação, mais o aeróbico, a caminhada, a esteira, eu vou consumir essa quantidade. E o dia que eu faço musculação, eu vou consumir esta quantidade, mais o gasto da esteira ou da caminhada. Compreenderam? Ficou claro? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. A nossa próxima aula é a aula número 9, Preparação e Estratégias.